A gente vai trazer um outro ponto importantíssimo diante dessa pandemia, que são os cuidados de pessoas com câncer frente ao novo coronavírus. Quais são esses cuidados? Eu estou recebendo aqui o oncologista, Dr. Rodolfo Gadia, com a gente aqui, mantendo a distância segura, né? Dr. Rodolfo, muito obrigada e sinta-se abraçado nessa manhã de terça-feira. Obrigada por ter vindo, viu? Quais são os cuidados? Porque a gente tem o grupo de risco, ontem a gente falou inclusive sobre as pessoas que têm algum problema de coração e a gente tem a situação também dos pacientes com câncer. Quais são os cuidados nesse momento? Bom dia, primeiramente, Mônica, pelo convite. É interessante que está se falando de Covid, eu acho que a pauta de todos os jornais, 80% deve ser sobre o novo coronavírus, né? E é muito importante pegar esse núcleo de pacientes que são mais frágeis. Exato. Então, a gente tem observado que, inclusive, para serviços essenciais e tratamentos essenciais, não pode parar. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela pôs no seu site recomendações aos pacientes com câncer, então é bom, tá lá, é só pesquisar no Google, né, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, lá tem divisão para pacientes que estão em tratamento e para profissionais que tratam do câncer. Certo. Mas é bem simples, não muda muito da orientação geral da população. Só para esses pacientes a gente tem um pouco mais de atenção, porque alguns dentro dos pacientes oncológicos entram no grupo de risco, sim. São eles, os pacientes que que fazem tratamento para tumores do sangue, que a gente fala oncohematologia, leucemias, linfomas, mielomas, porque às vezes são tratamentos que a doença está no sangue. Então, às vezes são tratamentos um pouco mais intensivos que faz cair a resistência e essa fase, a imunologia é fundamental. Pacientes que também fizeram transplante de medula ou estão em transplante ou pós-transplantado tem que ter uma atenção especial, basicamente porque também mexe lá na medula óssea, onde é produzida as células de defesa, né? Tem a produção das células vermelhas, o sangue, as plaquetas, que ajudam na coagulação, e as células brancas, essas que são hoje nunca ouviu-se falar tanto em cuidar dessas células de defesa, da nossa imunologia. Não é da nossa imunidade, E né? pacientes também em tratamento oncológico, principalmente os pacientes que não podem parar, é delicado isso de observar, de não parar de fazer a quimioterapia, porque tem alguns pacientes que estão até bem, estão previamente fazendo terapia adjuvante, que a gente fala terapia naquele processo em que faz a complementação do tratamento para curar. Você faz a cirurgia, tira todo o câncer e aí a gente trata um câncer microscópico, que são, porventura, algumas células que sobraram. E isso tem que seguir um protocolo, tem tempo para começar e tempo para terminar. Se o paciente vai bem com todos os rigores, mantém esse tratamento adjuvante, porque isso aumenta as taxas de cura. E o paciente que também está numa fase de tratamento oncológico, numa fase em que sabe que já espalhou, que ele tem um câncer metastático, só que ele está ainda numa fase mais inicial, em que se fizer o tratamento também naquele prazo, a gente consegue melhorar bem a qualidade de vida dele e aumentar a sobrevida. Outros casos têm que ser discutido caso a caso com o médico. O próprio paciente também vai pedir um tempo. Pacientes mais debilitados também, esse tem que ter um cuidado maior, evitar a exposição dele de ir para a clínica ou ir para o hospital, tentar manter ele mais em casa. E os pacientes em segmentos, aqueles que terminaram o tratamento, que tem muito, né? Isso é muito bom. Né? Os pacientes que terminaram o tratamento, que estão em acompanhamento, esses, a maioria deles mesmo olha e fala, não quero ir agora, deixa eu fazer meu exame depois. Esses sim a gente pode postergar. Postergar. Né? E como é que fica a mente? Né? Porque estão se tratando, e como é que fica a mente diante disso? Porque eles estão convivendo com uma doença que é difícil, e aí vem o novo coronavírus. Como é que está a cabeça desse pessoal? Acho que é mais um desafio, né? Acho que é um desafio para todo mundo, né? Esse coronavírus. Eu acredito que como todo vírus, né? Ele vem em ondas, né? Parece que esse vem mais, e o medo maior porque é novo, né? Tanto é que chama novo coronavírus, né? Que causa a doença, que é o Covid-19, e ele é tipo uma mutação, em analogia, uma mutação mais especial do coronavírus, do COVID-1, do SARS, lá em 2002, 2003. Ele tem uma mutação especial porque ele parece que ele consegue espalhar mais rápido. O grau de contágio dele é muito maior. Só que ele precisa de pessoas, né? O vírus, ele é um ser interessante porque ele, quando fala que ele está em superfícies, ele está ali ativo para contaminar, mas ele só está vivo quando ele
entra na célula. A gente só pode falar que ele tem vida quando ele entra na célula, porque ele é muito rudimentar. Principalmente, esse coronavírus, ele é uma fitinha de RNA com uma capinha de gordura. Ele é muito simples, uma estrutura muito simples, rudimentar, mas altamente contagioso. Por quê? Porque ele entra na célula e escraviza a célula. Então, é uma partícula que entra, do que ele entra, ele vai usar a parte celular que faz a gente produzir, multiplicar. Ele entra dentro do núcleo da célula com toda uma tecnologia simples dele, mas ele entra e utiliza toda a nossa célula, a maquinaria da nossa célula para multiplicar. E daí saem trilhões e trilhões de vírus. E você vê que o contágio que se fala pelo ar, mas brincadeira à parte, né? Começou lá na China, foi um pessoal que espirrou lá na China e que ele veio pelo ar e espalhou pelo mundo. O vírus, ele caminhou pelas mãos, ele caminhou por aqui. Então, ele precisou de pessoas e principalmente caminhou por aqui, porque a gente espirrou, contamina a mão e vai pegando nas coisas. E vai multiplicando. Por isso que essa coisa do afastamento, agora o isolamento, porque um vai pegando o outro e ele espalhou, só que a mortalidade dele, repetindo, né, tem tantas, já te falou mas isso. Mas é preciso falar mais. É importante repetir, a mortalidade dele é baixa, mas é maior do que o H1N1, que foi o influenza, que é um outro tipo de vírus, e a mortalidade dele já se vê que é um pouco maior, basicamente porque o nosso sistema imunológico está aprendendo a lidar com ele. Então, por isso que toda essa preocupação e a questão da mente. Um paciente que tem um câncer, já tem um problema e ele tem que focar naquele problema. Agora, ele tem que ainda preocupar com o outro, que esse é mais geral. Aí eu estava te contando a experiência que eu tive ontem, que eu falei, a gente não parou para pensar, eu acho que parte também dessa situação de surto, dessa pandemia, é a gente exercitar muito, se colocar no lugar do outro. Posso te pedir para a gente contar daqui a pouquinho? Pode. Então tá bom. Eu volto com o Dr. Rodolfo Gadia, a gente está falando sobre os cuidados com os pacientes com câncer e também discutindo essa questão do novo coronavírus. Você pode participar, tá? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Já volto com o Dr. Rodolfo, que vai contar essa experiência que ele passou ontem. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Rodolfo Gadia. Hoje a gente está com profissionais aqui também muito bons que têm atendido aos nossos pedidos, justamente para que você que está assistindo Manhã Total, né, que está acompanhando a TV Paranaíba, possa estar tranquilo em relação às informações que todos os dias a gente precisa reforçar e também renovar. Eu estou com o Dr. Rodolfo Gadia, que é oncologista, e quando eu fui falar da previsão do tempo, você me disse que ontem viveu uma situação frente a essa nova pandemia com pacientes com câncer, não foi isso, Rodolfo? Interessante essa situação. Os consultórios, eu acho que médicos estão todos bem reduzidos. Também não, um consultório de oncologia clínica está funcionando aí com 50%. Isso é bom, porque afasta menos pessoas, protege do contágio. Exatamente. Essa paciente chegou e falou assim, interessante, porque parece que está uma sensação de todo mundo quando escuta que vem uma doença, que pode morrer, aí as notícias de mortes, aí atualização, né? Quantos infectados, quantos casos confirmados e quantas mortes. E aí a gente fica parece que está todo mundo mais tenso, às vezes treinando novas relações. Treinando as relações sempre existiram, mas a gente reforçar, principalmente ser solidário, muito mais pelo medo da gente morrer. Interessante isso, né? Muito. Mas isso é legal. E aí ela comentou que é mais ou menos a sensação de quando um paciente com câncer descobre e tem um diagnóstico, e mesmo que às vezes é um câncer inicial, que tem altas chances de cura, mas a primeira coisa que vem é a sensação de morte. Tipo, eu tenho uma doença que, dependendo, é câncer, pode me matar, porque já está impregnada ali no inconsciente, vamos dizer assim, né? E aí ela falou, não, então parece que é interessante que a sensação que dá quando conversa todo mundo está com essa mesma sensação que um paciente oncológico tem. É interessante isso, porque aí já é um exercício um pouco de empatia e se colocar no lugar, e mais ainda, compaixão, que é ter a sensação do que a pessoa estava tendo se eu estivesse no lugar. Isso é muito interessante. Esse momento vem muito para a gente trabalhar a empatia e muito mais. Deixa eu trazer perguntas para você, doutor Rodolfo. Algumas têm a ver com câncer, outras não, mas eu vou aproveitar você aqui conosco. O marido da Elisa está com câncer de próstata e a cirurgia dela está marcada para o dia 26, quinta-feira, a cirurgia dele. Ele tem problemas no coração, já infartou e ela está muito preocupada por conta do coronavírus. Pode ajudar? Ele tem 63 anos. Será que essa cirurgia poderia ser adiada? Interessante. Aí é só analisar caso a caso. Esse é um caso mais específico de um paciente que já é idoso, né, na faixa etária, já tem problemas cardíacos, entendeu? Então, ele é de alto risco. Idoso, diabético, hipertenso, provavelmente já deve tomar algumas medicações, porque já infartou. Então, é ver a questão de como que está esse câncer.
Muitas vezes o câncer dele de próstata pode estar numa fase mais inicial, ou que a gente chama de baixo risco. Às vezes o PSA não está tão alto, é pôr na balança o que vai pesar mais, entendeu? Então, pesar o câncer nessa situação. O PSA às vezes não está tão alto, o Gleason, que é uma avaliação que tem da biópsia, também não é tão alto, ele pode esperar. É um câncer, sim, mas é um câncer de próstata que pode esperar passar essa fase, mesmo porque, às vezes, se ele for operar e vai ir para o hospital, ele, sendo fator de risco, ele pode pegar o coronavírus na exposição do hospital. Então, às vezes, numa questão de resolver um problema, ele pode ficar mais grave em relação ao outro. Agora, se for um câncer que está com muito sintoma, está com dor, já está mais avançado, urinando com sangramento, aí a questão não é nem operar. É observar, ver que esse câncer está maior, tem que tratar, e aí nessa fase não é nem a cirurgia, tem que fazer uma radioterapia e um bloqueio hormonal. Então, eu acho que vale a pena sentar, conversar com o urologista ou o cirurgião que está propondo a cirurgia e ver se posterga aí 3, 4 semanas do procedimento. Para a gente ver como é que vai também evoluir essa. Ela está falando que é tão dinâmico. Isso é importante, todo mundo isolado agora, só para achatar a curva de infecção. De infecção. Essa curva que é fundamental, porque não tem como, todo mundo vai ter um contato com esse vírus. Então, as pessoas falam assim, Mônica, mas todo mundo vai ter o coronavírus? Todo mundo vai ter contato com ele? Eu te respondo essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Para você. Quem nunca gripou na vida? Você conhece alguém, desde criancinha, recém-nascido, que às vezes já está com o narizinho, que a mãe às vezes preocupa, e o vovozinho também, às vezes de 100 anos. Os vírus estão aí. Quem nunca gripou? Essa é uma, vamos dizer assim, gripe, que eu estou usando esse termo, porque a gripe usa mais por um tipo de vírus, que são os influenzas. Mas é porque o sintoma é muito parecido. A sintomatologia é de uma gripe. Só que parece que essa é uma gripe um pouco mais forte e que, infelizmente, na população de mais idade, por uma questão do sistema imunológico, o coronavírus entra pelas mucosas, principalmente. Então, o primeiro lugar que ele vai é na rinofaringe, ele vai lá na garganta e dá aquele aperto, uma dor de garganta. Irrita um pouco. Por isso que fala, estou com um pouco de mal-estar, uma febrezinha e tosse. Por quê? Porque da garganta ele vai para as vias respiratórias e depois desce e vai para o pulmão. A questão é que ele gosta de ir para o pulmão. E no pulmão ele causa uma inflamação, que aí às vezes é tão a reação do sistema imunológico querendo combater o vírus, e lá no pulmão tem muita bactéria. Então, às vezes, um pulmão de um idoso que já está frágil, o sistema imunológico está frágil, e às vezes tem a infecção lá, e as próprias bactérias têm uma infecção junta. Ela aproveita a carona, e isso que dá a questão de ser mais grave e aumentar a mortalidade. Nosso tempo está acabando aqui, mas eu quero reforçar que a gente vai continuar falando sobre isso. Deixe as suas perguntas. É preciso ficar em casa, justamente para evitar esse contato. E exposições, na Inglaterra e na Holanda, surgiu uma proposta, um objetivo até um pouco polêmico, que eles queriam, enfim, todo mundo vai ter exposição a esse vírus. Isso. Então, vamos pôr exposições controladas dessa população, porque como a gente ainda não tem remédio eficaz, só para esses casos mais graves, aquela polêmica lá da hidroxicloroquina, enfim, mas não é para prevenir, isso é importante, não é para prevenir, deixa o remédio lá na farmácia para quem precisa. Por favor, isso é importante. E não, vacina é só daqui 18 meses, mais ou menos 15, 18 meses, porque a vacina tem que ser segura e depois tem que ser eficaz. A gente já tem muito problema com vacina antecipada, a dengue mesmo. Antecipar a vacina é um perigo, então vai demorar um pouco. Então, vamos imunizar naturalmente essas pessoas, expor elas para o sistema imunológico aprender, só que isso é um perigo pelo pico de contágio. Se passar a carga do sistema público, pode aguentar, aí a gente vai ver pessoas gravemente doentes e que vão, às vezes, falecer por não ter assistência do serviço público. E se tivesse, poderia escapar. Esse é o grande dilema da área médica. Deixa eu agradecer ao Dr. Rodolfo Gadia, médico oncologista, com a gente aqui hoje, trazendo mais informações para os pacientes que estão em tratamento com câncer e para a gente também, de uma forma geral, sobre o novo coronavírus. Obrigada, viu, Rodolfo? Dá um abraço para a sua família, tá?